Passaremos agora ao estudo das duas últimas sessões do Novo Testamento consequentemente, da Bíblia Sagrada: o estudo das Epístolas Gerais e o estudo do livro do Apocalipse. Quanto à autoria, entre as Epístolas Gerais nós temos a Epístola aos Hebreus, que ela não tem o autor declarado. Nós temos Tiago, cuja autoria é de Tiago, mas talvez, o irmão de Jesus, mas talvez seja dos discípulos de Tiago. 1ª e 2ª Pedro, a autoria do apóstolo Pedro. 1ª, 2ª e 3ª João, a autoria de João, o discípulo amado, o apóstolo João. Judas, escrita pelo irmão de Jesus, por Judas. E o Apocalipse, escrita também pelo discípulo amado, pelo apóstolo João. Quanto a uma certa classificação, a Epístola Universal, a Epístola Católica, é assim que é conhecida a Epístola de Tiago, porque é uma epístola muito prática em relação à Igreja. As epístolas do amor são as epístolas de João, o discípulo amado. As epístolas de paz, 1ª e 2ª Pedro, sobre quem ficou a responsabilidade de apacentar as ovelhas. E o Apocalipse é o livro da revelação de Jesus Cristo. A Epístola aos Hebreus apresenta Jesus Cristo, nosso intercessor. O versículo-chave está no capítulo 1, versículo 3, que diz assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. O autor é desconhecido. O texto bem poderia ser atribuído a Paulo, porque existe muita similaridade naquilo que é escrito na Epístola aos Hebreus com a escrita de Paulo, as cartas que Paulo escreveu. Também poderia ter sido Barnabé, o discipulador de Paulo, ou Apolo, ou até Lucas, né, que era uma pessoa que fazia muitas pesquisas e de repente poderia ter sido escritor. Não se sabe ao certo, não se sabe onde foi escrito, mas é destinado aos judeus ritualistas e que ainda ofereciam sacrifícios. É por isso que o autor ele também não se identifica, porque ele chama o judeu de escravo. Quando o termo hebreu era usado quando o povo estava escravizado no Egito. Então o autor chama o judeu de escravo, mostrando, reduzindo-os àquilo que eles foram no passado e mostrando que a misericórdia de Deus e tudo aquilo que Deus mostrou para eles que iria acontecer era a sombra daquilo que havia já se revelado em Jesus Cristo. E naquilo que eles estavam vivendo como revelação, e os judeus não criam. Os judeus ainda teimavam em ser escravos. Por isso que o escritor os chama de hebreus. E como ele pega muito pesado, ele foge do confronto, ele não se identifica como o Espírito Santo. Ele deu a revelação da carta, o próprio Espírito Santo iluminaria cada um que lesse. E tem sido assim até hoje. Foi escrito entre 64 e o ano 70 do primeiro século. A carta refere-se ao ministério atual de Jesus Cristo, sumo sacerdote eterno, nosso intercessor, até que venha a ser o juiz. Mostra ali a superioridade de Cristo em todas as coisas. Cristo superior aos anjos, Cristo superior ao próprio tabernáculo, Cristo superior a uma série de coisas. O livro divide-se em duas grandes partes: Cristo, o sumo sacerdote perfeito, e Cristo, o caminho perfeito. Então, é um livro que revela Jesus Cristo como sendo o fim de todas as coisas, como tendo recebido nele a resposta e a revelação e o cumprimento das promessas todas feitas na lei, das promessas todas feitas no passado, e que havia a liberdade em Cristo para se viver, e não mais a escravidão com a qual os judeus ainda se identificavam. Esse livro, nos dias de hoje, ainda é um livro enigmático e fantástico e que nos alegra o coração quando nós lemos e temos ali a revelação de Jesus Cristo, né, e a iluminação de tudo aquilo que nós ainda vivemos, né, e viveremos em Cristo Jesus. A Epístola de Tiago. Ela apresenta Jesus Cristo, nosso modelo. O versículo-chave é o 18 do capítulo 2. Mas dirá alguém: tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O autor é provavelmente Tiago, irmão de Jesus, escrito em Jerusalém. Então, só uma observação. Nós temos como escritor da epístola o próprio Tiago, irmão de Jesus. Mas
existem indícios que poderiam levar a escrita aos discípulos de Tiago. Por quê? Porque Tiago, ele era o bispo de Jerusalém, ele era o líder da igreja e era uma pessoa muito sábia e era uma pessoa muito amada e influente em relação à igreja. Acontece que na morte de Tiago, quando ele é assassinado, quando ele morre, os judeus cristãos ficam sem a liderança de Tiago. A igreja fica sem a liderança. Então, provavelmente os discípulos poderiam ter escrito aquilo que Tiago ensinava. E por que existe essa hipótese? Porque o texto ele é um texto circular. Ele repete algumas vezes o mesmo tema. Então ele começa a falar de um tema, passa para outro e volta num tema anterior, e volta num outro, e no outro, e volta de novo. Então parece que o texto ele está meio repetitivo, como se pessoas diferentes estivessem escrevendo. Isso é um indício, mas nós temos por certo que Tiago escreveu, mesmo que sejam seus discípulos, todo o ensinamento de Tiago está aí e a revelação do Espírito Santo sela a carta como sendo a carta mais prática que nós temos em relação à igreja. Por isso é conhecida de Epístola Universal ou Epístola Católica, porque ela é prática para todas as igrejas do mundo. Foi escrito entre os anos 40 e 60 do primeiro século. É epístola prática, como nós vimos, traz ensinos para o dia a dia da igreja, fala de maturidade espiritual, do fruto, fala de paciência na provação, fala sobre relacionamentos, fala sobre o autodomínio, fala sobre os pacificadores e fala sobre a oração nas dificuldades. Paulo ele fala muito a respeito de ser prático e de ser atuante. Ele fala que para que as obras, para que a fé seja evidenciada, isso seria evidenciado através das obras, mas não são as obras da lei, das quais Paulo falou que nós não precisaríamos fazer mais e não temos que fazer. São as obras daquilo que é o resultado da presença do Espírito Santo em nossas vidas, nos levando a agir como verdadeiros filhos de Deus, como verdadeiros cristãos, aquilo que é o dar testemunho a todos os povos. É sobre isso que Tiago fala. A primeira epístola de Pedro apresenta Jesus Cristo, preciosa pedra angular da nossa fé. Versículo-chave, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Pedro é o seu autor, ele escreve em Roma, a qual ele chama de Babilônia, fazendo uma menção à Babilônia antiga e a sua, digamos assim, a sua idolatria, né, e toda a luxúria que havia na Babilônia, apresentando a mesma luxúria, a mesma idolatria em Roma. Destino é destinado aos cristãos da Ásia Menor, escrito no ano 60 do primeiro século. Pedro cumpre as ordens de Jesus, porque Jesus tinha falado para ele animar e fortalecer os irmãos e alimentar o rebanho de Deus. Então, essa carta é uma carta em que ele cumpre essas ordenanças. Apresenta sofrimento, que ocorre mais de 15 vezes na carta, mostrando que é claro que todos estão sofrendo, isso nós estamos vendo, mas fortalecendo-os a que eles se mantivessem fiéis ao Senhor. Porque assim como o ouro é provado pelo fogo, nós somos provados pelas circunstâncias da vida, que nos fortalecem e nos fazem pessoas melhores diante dos homens e diante do Senhor. Os cristãos perseguidos por Nero, em especial em Roma, né? Tem aqui exortações de esperança no modelo do sofrimento de Cristo e sua ressurreição. Além dos sofrimentos normais da vida, havia a perseguição de Nero. Nero foi um implacável perseguidor dos cristãos. Ele cometeu muitas atrocidades contra os cristãos a ponto de amarrá-los em estacas e tacar fogo neles no seu jardim, para que iluminasse o seu jardim. Então Nero foi uma pessoa que perseguiu muito os cristãos na época de Pedro. Essa carta tem a intenção então de consolar e levar esperança a todos os perseguidos, a todos os que estão sofrendo, a todos os cristãos em geral. Segunda carta de Pedro, ela apresenta Jesus Cristo a nossa força. O versículo-chave está no capítulo 1, versículo 3, que diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, pela sua glória e virtude.
Ele escreve também na chamada Babilônia, Roma, destinos também aos cristãos da Ásia Menor, escrito no ano 66 do primeiro século. Ele adverte contra falsos mestres e escarnecedores. Ajuda a resolver problemas dentro da igreja. A carta tem a intenção de advertir, age como um verdadeiro pastor defendendo as ovelhas. É exatamente esse o teor da carta. Ele sabe que existe dentro de cada igreja, existia ali pessoas que eram aproveitadores, que estavam tentando colocar dentro da igreja falsas doutrinas, inserir doutrinas erradas e ser ali o líder daquelas comunidades, tirando aquilo que os apóstolos tinham ensinado, aquilo que o próprio Senhor Jesus tinha estabelecido. Então Pedro, ele como sendo um pastor, ele cuida das suas ovelhas, ele vai orientar contra esses falsos mestres, chama-os de escarnecedores e coloca em ordem essas situações dentro da igreja, os problemas que eles causavam. Então é uma advertência para que eles pudessem se manter fiéis e não cair nas ciladas do inimigo. A primeira epístola de João apresenta Jesus Cristo a nossa vida plena. O versículo-chave está no capítulo 5, versículo 13, que diz assim: Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. João escreve em Éfeso aos crentes aproximadamente no ano 90. O tema da carta é a comunhão. Fala sobre os fundamentos da vida cristã, a comunhão com Deus, contra as falsas doutrinas, o chamado gnosticismo, a favor da salvação, sobre o desenvolvimento do cristão e ele coloca 4 razões para que ele escrevesse: para que a alegria dele fosse completa, para que nós não pecássemos, para vigiar e para entendimento. Então, João, ele é aquele que é o apóstolo do amor, e ele traz essa comunhão, então, da igreja com o Senhor, porque existiam, nós já falamos de falsos mestres, mas existia, então, de fora da igreja, tentando entrar dentro da igreja, doutrinas que ensinavam um Deus ao qual não haveria possibilidade de conhecer, ou até que o conhecimento dele poderia ser feito através de outros seres, e seres mitológicos, e seres que não têm nada a ver com o Senhor, porque Jesus Cristo veio, se apresentou como Filho de Deus e nos levou até o Senhor, sem nenhum desses seres, nenhuma dessas fantasias gnósticas. Então ele fala a respeito dessa comunhão, da possibilidade, do amor em relação a essas coisas, para que nós nos mantivéssemos também fiéis, crendo no Senhor, não pecando, vigiando, e que tivéssemos um entendimento maior do que aquele que estavam tentando colocar dentro da igreja, focando nos ensinamentos de Cristo. A segunda epístola de João apresenta Jesus Cristo a nossa verdade. Está no único capítulo, no versículo 6, diz assim: E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Ele escreve, provavelmente em Éfeso, direcionado a uma senhora e seus filhos, também podendo ser interpretado a uma determinada igreja e seus membros, mas ali me parece mesmo ser a uma mulher e os filhos dela, escrito por volta também no ano 90. É o menor texto do Novo Testamento, tem um capítulo só juntamente com a próxima epístola dele. O tema é a verdade, tanto no lar quanto na igreja, fala contra os falsos mestres, o gnosticismo, e fala para não recebê-los em casa ou na igreja. A questão dos falsos mestres unida ao gnosticismo, nós falamos a questão dos falsos mestres com Pedro advertindo, e o gnosticismo com João advertindo, junta tudo isso e isso vai ficar cada vez mais intenso, e no passar dos anos isso ganhou o seu terreno. Infelizmente, o diabo ele usou dessas estratégias e conseguiu perverter muitos pensamentos e tirar muitas pessoas dos caminhos do Senhor. João adverte em relação a esses falsos mestres, em relação a essa senhora e seus filhos, não receber essas pessoas com esses ensinamentos na casa deles. E nós também, quando nós viemos a ter pessoas que venham tentar trazer ensinamentos errados para nós, na nossa casa, na nossa vida ou na nossa igreja, nós temos que ter ali do Espírito Santo discernimento,
para que a gente saiba não receber essas pessoas e também, se possível, dar ali o testemunho de quem é Jesus Cristo, o nosso Senhor, aquele em que nós cremos e é o único Deus. Então essa é a advertência que ele traz a essa senhora e que nós também recebemos nos dias de hoje. A terceira epístola de João apresenta Jesus Cristo, o nosso caminho. O versículo-chave é o 5 do único capítulo, que diz assim: Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. O autor João, ele escreve provavelmente em Éfeso, destinado a uma pessoa, a Gaio. E ele escreve também no ano 90 do primeiro século. É o menor texto do Novo Testamento, juntamente com 2 João, nós já vimos. O tema fala sobre a alma próspera. Acontece que um líder da igreja chamado Diótrefes, ele não havia recebido mestres enviados por João, que eram missionários enviados por João. E João pede que Gaio os receba com amor. Mais tarde ele trataria com Diótrefes. Então a carta tem essa intenção de falar que para Gaio receber essas pessoas e que depois ele resolveria os problemas que Diótrefes tinha proporcionado. A Epístola de Judas apresenta Jesus Cristo, nosso protetor. O versículo-chave é o 3 do único capítulo, que diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. O irmão de Jesus, Judas, escreve num local que é incerto a todos em geral, no ano 70 do primeiro século. O tema é a defesa da fé. Ele adverte a igreja contra os falsos mestres imorais. Fala sobre a apostasia dos líderes da igreja, que mesmo negando a fé, continuam dentro da igreja. É interessante, porque nós falamos acerca do gnosticismo e falamos acerca dos falsos mestres. Aqui, Judas fala acerca de aproveitadores, chamando-os de imorais, que eles já não confessam a mesma fé, eles ensinam coisas erradas, são apóstatas e mesmo assim continuam no meio da igreja para tentar enganar a igreja, para tentar usufruir dos benefícios da igreja, porque o cristão ele é passivo, é amoroso, e essas falsas pessoas viam nessa passividade uma forma de conseguir aquilo que eles queriam. Então Judas ele fala para que as pessoas sejam tenham mais sensibilidade com relação a essas pessoas e os tire ali da igreja, os tire do seu convívio e não aceitem esse tipo de situação. Chegamos ao último livro da nossa Bíblia, o livro da Revelação, o livro do Apocalipse. O Apocalipse apresenta Jesus Cristo, nosso Rei triunfante. O versículo-chave está em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. O autor é João, o discípulo amado, destinado às 7 igrejas da Ásia, e ele escreve enquanto ele está preso na ilha de Patmos. Nós sabemos que João ele é o único dos discípulos que não é martirizado, mas ele é aprisionado e fica na ilha de Patmos até a sua morte, entre 96 e o ano 100 do primeiro século. Esse versículo-chave ele é muito claro em dizer que todas as pessoas que vierem a ler o livro do Apocalipse serão abençoadas. Não somente aqueles que leem, mas aqueles que ouvirem aquilo que esse livro está dizendo e guardarem em seus corações. Porque todas essas coisas estão próximas de acontecer. Então, se você quer ser abençoado, dê atenção ao Apocalipse, porque esse é o motivo pelo qual é escrito, para que nós sejamos abençoados. O Apocalipse é a revelação de Jesus sobre a verdade divina ao homem. Ele apresenta o céu e fala sobre a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo em glória. Nós dividimos o Apocalipse em passado, presente e porvir, porque no versículo 19 fala sobre isso, sobre escrever em relação às coisas que viste, concernentes a Cristo, em relação às coisas que são, concernentes à igreja, e em relação às coisas que hão de acontecer, concernentes ao reino. E nós temos do capítulo 1 até o capítulo
versículo 18 do primeiro capítulo, nós temos o passado sendo apresentado. Em relação às coisas presentes, no tempo em que foi escrito por João, nós temos ali os textos do capítulo 1, versículo 20 até o 3, 22. E a partir daí, do 4 até o final, as coisas que hão de acontecer. O Apocalipse ele fala sobre sete coisas. Então ele fala sobre as 7 igrejas que iriam ser implantadas e seriam 7 movimentos eclesiásticos que aconteceriam nos séculos vindouros até a volta de Jesus Cristo, e elas eram representadas pelas 7 igrejas da Ásia, a quem as cartas foram destinadas. Fala sobre 7 selos abrindo cartas, fala sobre 7 trombetas iniciando ciclos, 7 sinais, 7 últimos flagelos, que seriam os flagelos finais antes da volta de Cristo. Fala sobre 7 condenações e sobre 7 coisas novas. Então, o Apocalipse fala muito sobre 7, que é a perfeição, e é o cumprimento, e é a finalização. É o fim de todas as coisas. Em relação às 7 igrejas, nós temos a igreja de Éfeso, é a igreja do primeiro amor, a igreja apostólica. Ela representava a igreja que havia sido implantada no início do primeiro século. Então, essa é a igreja de Éfeso e ela recebe as suas notificações em relação àquilo que ela havia vivido e aquilo que ela deixou de viver. O mesmo acontece com a igreja de Esmirna. Só que a igreja de Esmirna já representava a igreja perseguida, a igreja que Nero perseguiu, a igreja que vai de Diocleciano até Constantino. Então ela simboliza o sofrimento da igreja. A igreja de Pérgamo já é a igreja que está sob o favor imperial, porque chega o momento em que o imperador Constantino ele decreta o cristianismo como sendo a religião oficial do Império Romano. E quando ele faz isso, a igreja esfria. Então nós temos aqui a igreja de Pérgamo simbolizando isso. A igreja de Tiatira já é a igreja papal, a igreja da Idade Média. A igreja onde se coloca um líder para que chama esse líder de pontífice universal. É a figura daquele que é responsável por unir o homem a Deus, tirando o ministério de Cristo, tirando o ministério do Espírito Santo, que são latentes, que são atuais, que são ministérios que estão acontecendo, e colocando no lugar de Cristo, no lugar do Espírito Santo, a figura de um homem. Essa é a igreja de Tiatira. A igreja de Sardes, então, ela é a igreja da reforma, que representa o protesto contra isso, contra as coisas que estavam acontecendo erradas. É a igreja que se levanta contra as coisas que ela não aceita. A igreja Filadélfia é a igreja missionária, que se inicia com o movimento puritano e representa os movimentos de avivamento que nós estamos vivendo até os dias de hoje. E nós temos a igreja de Laodiceia, que é a igreja rejeitada, a igreja final da apostasia em que o amor de muitos se esfriará. Bom, numa cronologia dos acontecimentos futuros, nós temos então a figura dos 4 cavaleiros do Apocalipse, depois nós temos as 7 taças de ouro, as condenações, as bodas do Cordeiro, que seriam 7 anos de festa em relação àqueles que são os arrebatados pelo Senhor. Nós temos o milênio, 1000 anos de governo da igreja sobre aquilo que vier a ser este planeta ainda. Depois disso, Satanás é condenado. Nós temos 7 coisas novas. Nós temos a visão da nova Jerusalém, vinda aos céus, enfim, para um reino eterno com o Senhor nosso Deus. E termina com um anúncio de que seremos felizes para sempre. E termina com uma advertência. Bom, felizes para sempre por quê? Porque o livro do Apocalipse ele é um livro que fala sobre a vitória da igreja. A vitória de Cristo liderando a igreja sobre o mundo, sobre Satanás, sobre as coisas erradas que estão acontecendo. O livro do Apocalipse é o livro triunfante de Cristo. Então nós temos que ler, nós temos que entender, nós temos que saber que, apesar das dificuldades e das circunstâncias da vida, nós, no final de todas as coisas, nós teremos um reino glorioso com o nosso Senhor. E nós seremos felizes para sempre. É isso que o livro do Apocalipse nos fala. Ele termina com uma exortação. Ele fala assim: cuidado, né? E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro, fazendo uma menção de que nada daquilo que foi revelado
pode ser adulterado, e isso também selando que nada daquilo que foi escrito nos 66 livros na Bíblia e que foi separado pelo cânon sagrado e que foi separado como sendo os oráculos do Senhor, nada pode ser adulterado. Tudo é a respeito do relacionamento de Deus com a igreja, tudo revela Jesus Cristo e, em especial, o Apocalipse mostra que no final das coisas reinaremos gloriosamente com o nosso Senhor. Terminamos aqui o estudo panorâmico dos 66 livros da nossa Bíblia Sagrada. Esses estudos eles traçam um perfil do que é cada livro, ele não se destina a estudar aprofundadamente cada assunto, o que será feito nas matérias referentes a cada sessão que nós dividimos a Bíblia Sagrada. E para cada uma delas, nós temos uma matéria específica.